Bem-vindo ao cérebro do seu filho. Como a mente se desenvolve desde a concepção até a faculdade. Pela doutora Sandra e doutor Sam. Tradução Jefferson Camargo. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Parte 6. O cérebro do seu filho na escola. Capítulo 21. Começando a escrever a história de vida. Idades de 2 a 18 anos. Considerando que os cérebros jovens são tão aptos a aprender, é estranho que as crianças não consigam se lembrar do que lhes acontece nos primeiros anos de vida. Sabe aquele episódio inesquecível envolvendo o pudim de chocolate, seu lindo vestido de festa e seu filho de 2 anos de idade? Ele não lembrará de nada quando tiver 10 anos. Por que será que isso acontece? O cérebro tem diversos tipos de aprendizado. Só um deles dedicado aos fatos e acontecimentos dos quais guardamos uma lembrança consciente. As primeiras experiências criam uma forte impressão sobre a função cerebral e o fazem de muitas maneiras distintas, como já vimos nos primeiros capítulos deste livro. Por outro lado, a lembrança de acontecimentos desenvolve-se relativamente mais tarde, o que faz com que a história de vida não comece a ser confiavelmente registrada até os 3 ou 4 anos de idade. Todos os tipos de aprendizagem são guiados por mecanismos celulares que alteram neurônios e as sinapses que os conectam. Crianças e adultos passam por mudanças celulares semelhantes durante a experiência de dia a dia, mas o funcionamento delas é um tanto diferente no caso das crianças. As propriedades desses mecanismos de aprendizagem pode explicar por que nunca nos esquecemos como andar de bicicleta e por que as pausas durante um período de estudo podem nos ajudar a aprender mais e melhor. Diferentes modalidades de memória precisam da colaboração de diferentes regiões cerebrais. Nos adultos, a principal distinção dos tipos de memória é aquela que se dá entre memória declarativa e memória não declarativa. A memória declarativa é a evocação de um fato ou episódio do passado. A formação das memórias declarativas precisa do hipocampo, uma estrutura em forma de chifre que é encontrada nos 2 lados do cérebro. E também é necessária para a navegação espacial. Outra região fundamental para a memória declarativa é o neocórtex, principalmente suas regiões temporais mediais. A memória declarativa continua a se aprimorar ao longo da infância. É possível ter vislumbres da memória que depende do hipocampo antes dos 2 anos de idade. Por exemplo, a criança em idade pré-escolar talvez consiga descrever um episódio que lhe aconteceu bem antes de ela começar a falar. Ainda assim, a memória é difícil de sondar nos muito jovens, pois as crianças não conseguem dizer muita coisa enquanto ainda não têm o pleno domínio da linguagem. Por esse motivo, comparadas às avaliações não verbais, as mensurações verbais de memória subestimam a competência dessa faculdade de lembrar nas crianças de até 6 anos de idade. Um modo mais eficaz de examinar a memória durante esse período é observar as ações espontâneas ou dar às crianças uma tarefa que prescinda da fala. Em situação de laboratório, por exemplo, crianças de 18 a 24 meses conseguem aprender a seguir determinado percurso com a ajuda de objetos de formas claramente definidas, usados como marcos indicativos da direção que elas devem seguir. Na vida real, seu filho pode reclamar se você tomar um caminho desconhecido para levá-lo à escola ou creche. Esses comportamentos configuram um forte indício da presença da memória para as localizações em questão. A outra categoria de memória é a não declarativa, que abrange um grande número de lembranças não verbais, associações, habilidades ou hábitos adquiridos. Um tipo de memória não declarativa fácil de estudar nos bebês é a formação de associações, por exemplo,
prever que a mãe está prestes a sair quando veste o casaco. A aprendizagem associativa está presente desde muito cedo, embora os bebês também se esqueçam rapidamente de algumas associações. A aprendizagem associativa pode fazer uso da amígdala para as respostas emocionais, ou o cerebelo para outras formas de aprendizagem sensorial. Outro tipo de memória não declarativa é a aprendizagem processual, a aquisição de hábitos e habilidades. Por exemplo, aprender a amarrar os sapatos. Pouco depois de completar 1 ano de idade, as crianças conseguem executar tarefas em sequência, como colocar uma bola dentro de um recipiente, fechá-lo com a tampa e agitá-lo, fazendo assim um chocalho. Essa aprendizagem processual precisa do estriado, uma estrutura nos gânglios basais que é necessária para fazer movimentos e dar início a ações. As habilidades processuais são adquiridas mais firmemente do que as memórias declarativas, que precisam do hipocampo. É por isso que você nunca se esquece como andar de bicicleta. Para aprender o novo, um bebê precisa estar habituado ao antigo. Como mostramos no capítulo 1, os bebês são hábeis em detectar novas informações em seu ambiente. Uma parte necessária dessa habilidade é a capacidade de identificar características conhecidas nos objetos. Os bebês com menos de 1 ano de idade olharão com interesse para um novo objeto revelado quando alguém puxa um pano que o cobriria. Depois de sucessivas repetições, eles perdem aos poucos o interesse, até que por fim param totalmente de se orientar, um processo chamado de habituação. Depois de um tempo de espera contado em minutos, o bebê se recupera da habituação e olha com renovado interesse. Uma parte dessa memória é mais duradoura. Se você recomeçar, não demora muito para o bebê se habituar, como da primeira vez. Por fim, ele vai ignorar totalmente o objeto. A habituação não requer de início mudanças de longo prazo no cérebro. Ela está presente em quase todos os animais, inclusive nas lesmas do mar, nas moscas da fruta e até mesmo em organismos unicelulares. A habituação depende de mudanças de curto prazo, como o acúmulo ou a diminuição de sinais químicos intracelulares, ou então inibem os neurônios, impedindo-os de gerar impulsos elétricos, ou impedem que os terminais sinápticos liberem neurotransmissores. Mudanças químicas semelhantes também são desencadeadas por novas experiências. Esses sinais podem causar mudanças de longo prazo na estrutura e composição dos neurônios e sinapses, os componentes essenciais da aprendizagem. É improvável que a maior parte dessas mudanças inclua a geração de novos neurônios. Quase todos os neurônios que o cérebro conterá em toda a sua existência já estão presentes pouco depois do nascimento. Depois, novos neurônios só serão produzidos no bulbo olfatório, em parte do hipocampo e em ínfima quantidade no neocórtex. Além disso, como os neurônios terão formado a maior parte dos axônios e dendritos durante os primeiros anos de vida, as localizações possíveis para um neurônio poder formar novas sinapses são um tanto limitadas. Tendo em vista essas circunstâncias, um local importante para a ocorrência da aprendizagem em crianças mais velhas e adultos é o interior dos neurônios existentes e nas sinapses entre eles. As sinapses existentes podem ficar mais fortes ou mais fracas quando receptores de neurotransmissores forem acrescentados ou removidos, ou quando a substância química dos neurotransmissores ficar mais ou menos propensa a ser liberada na conexão quando o neurônio pré-sináptico disparar sinais elétricos. Em reação a fatos externos ou processos internos, a informação no cérebro flui por vias neuronais que geram impulsos elétricos com padrões e sequências característicos. O processo pelo qual sinapses individuais ficam mais fortes é chamado de potenciação de longo prazo. Esse processo requer padrões específicos de ativação neuronal, além de sinais como a dopamina, a acetilcolina e outros neurotransmissores de longa distância. Atendidas essas condições,
Um grupo de neurônios gerando impulsos elétricos em sequência pode desencadear processos bioquímicos que fortalecem as conexões entre todos os neurônios. Como dissemos no capítulo 5º, as células que disparam sinais elétricos juntas se conectam entre si. Igualmente importante para a aprendizagem é o enfraquecimento das sinapses. As sinapses perdem força num processo chamado depressão de longo prazo. Esse processo ocorre quando dois neurônios conectados se ativam independentemente um do outro, o que pode acontecer quando o neurônio pós-sináptico for conduzido por outro neurônio. Ou, na expressão muito repetida aos estudantes de neurociência nos Estados Unidos, sem sincronismo, sem conexão. Out of sync, lose your link. Além disso, como vimos nos capítulos 5º e 9º, a infância é um período de eliminação contínua de sinapses, durante o qual muitas delas desaparecem totalmente como parte do desenvolvimento normal, a depuração dos circuitos cerebrais do seu filho. A eliminação de sinapses é conduzida não só pela atividade, mas também pela disponibilidade de fatores trópicos, proteínas que são necessárias ao desenvolvimento e à manutenção dos dendritos e axônios. A formação e eliminação das sinapses é outro contexto importante do armazenamento de informações. Na maior parte do cérebro, os neurônios formam sinapses só com uma pequena fração de seus vizinhos, de modo que o crescimento e a eliminação das conexões podem criar vias de informação totalmente novas. Esse processo ocorre em grande escala durante a infância, quando as sinapses são produzidas em grande número e depois eliminadas de acordo com a experiência. Além disso, os neurônios podem mudar seu modo de responder às informações sinápticas, como, por exemplo, ao alterarem suas propriedades de gerar respostas elétricas e químicas. Todos esses processos requerem novas proteínas e estruturas celulares para serem criados e eliminados. Você pode saber que Paris é a capital da França, mas é bem improvável que se lembre do lugar onde estava quando adquiriu essa informação, a menos que a tenha adquirido há bem pouco tempo. Por outro lado, seu filho talvez seja capaz de lembrar onde ele estava quando ficou sabendo disso. A conversão da memória de curto prazo para a memória de longo prazo parece implicar a transferência física de uma região do cérebro para outra. O armazenamento inicial de um fato precisa ter o hipocampo e outras estruturas cerebrais por perto nas partes temporais mediais do neocórtex. O hipocampo envia conexões para o neocórtex e, com o tempo, as informações reais são processadas para fazer parte do nosso depósito de conhecimento geral. O desenvolvimento relativamente tardio das conexões sinápticas no hipocampo pode ser a razão pela qual as crianças têm deficiência de memória declarativa em seus primeiros anos de vida. Para outros tipos de memória, as informações armazenadas podem ser transferidas para regiões do cérebro de maneira análoga. As sinapses são modificadas não só quando nos deparamos com novas informações, mas também posteriormente, quando as lembranças forem reprocessadas. Surpreendentemente, talvez as lembranças pareçam ser reescritas com frequência. Ao contrário da memória de um computador, a memória biológica é reforçada pela evocação. É como se a tinta de uma página impressa ficasse mais escura quando essa página fosse lida. Esse processo é conhecido como reconsolidação e ocorre quando uma lembrança estável, consolidada, é refortalecida. Mudanças podem ocorrer até mesmo quando somos privados de nossa atividade perceptiva, sem pensar ativamente sobre as informações, uma vez que as lembranças também são fortalecidas durante o sono. Essas mudanças nos neurônios e sinapses participam não apenas da aprendizagem de fatos na escola, mas de todas as mudanças que ocorrem no cérebro em desenvolvimento. Ao amadurecer, o cérebro do seu filho passa por transições que vão muito além daquilo que vemos como aprendizagem. A socialização, o desenvolvimento das habilidades motoras, as mudanças de longo prazo no comportamento e na atenção fundamentam-se todos na plasticidade cerebral.
uma vez que os programas de desenvolvimento inato e a experiência atuam juntos para moldar o cérebro do seu filho. Dica prática: os melhores hábitos de estudo. Décadas de pesquisas identificaram técnicas de estudo que podem aumentar enormemente a aprendizagem, mas a maioria dos professores não as usa. Felizmente, essas estratégias não são complicadas e seu filho pode usá-las em casa. Os estudantes geralmente esperam até o último minuto, quando então tentam recuperar o tempo perdido numa maratona de estudos. Essa abordagem desafia abertamente um dos resultados mais confiáveis da pesquisa sobre a aprendizagem: o poder do estudo segmentado. O cérebro retém muitos tipos de informação por mais tempo se houver tempo para processar as que foram adquiridas entre as sessões de treino. 2 sessões de estudo separadas por um intervalo podem resultar num aprendizado 2 vezes maior que uma única sessão com a mesma duração. As atividades segmentadas funcionam com alunos de todas as idades e capacidades, mesmo que o conteúdo ensinado inclua uma grande variedade de assuntos e técnicas de ensino. Em geral, quanto maior o espaço entre as sessões de estudo, de até 1 ano em alguns casos, mais as pessoas se lembrarão do que foi ensinado. Uma possível razão do funcionamento dessa abordagem é o fato de os intervalos darem o tempo necessário para a fixação das informações. As lembranças não são registradas apenas uma vez, são reforçadas pela recapitulação das informações, ou mesmo nos estados caracterizados pela supressão da atividade perceptiva, como durante o sono. Como a memória declarativa e a processual parecem consolidar-se durante o sono, é importante cuidar para que seu filho durma bem. Como as lembranças são reconsolidadas ao serem evocadas, a verdade é que os testes aprimoram a aprendizagem e diminuem o esquecimento subsequente ao levarem o aluno a rememorar ativamente o conteúdo ensinado. A leitura passiva é muito menos eficaz para a aprendizagem. Os testes de múltipla escolha não aumentam a aprendizagem, ao contrário das perguntas de respostas curtas. Uma boa maneira de tirar proveito desse fato é fazer perguntas ao seu filho em casa, durante um período de estudo, para melhorar o desempenho dele na escola e também ensiná-lo a testar a si próprio como uma estratégia de estudo. Uma terceira maneira de aumentar o grau de aprendizagem do seu filho é diversificar os conteúdos. As crianças que veem 10 exemplos parecidos em sequência aprendem menos do que as que veem 10 exemplos diferentes. Essa estratégia funciona com diferentes tipos de assunto, influenciando o modo como aprendemos sobre esportes, história da arte, matemática, etc. Diversificar o tempo e o lugar de estudo também Diversificar o tempo e o lugar de estudo também melhora a rememoração, provavelmente porque a aprendizagem é contextual, o que faz com que aprender em múltiplos contextos crie no cérebro do seu filho uma conexão mais profunda com os conteúdos ensinados. No começo, seu filho pode achar essas abordagens desanimadoras, porque geralmente elas resultam em mais erros durante o período de estudo. Mas depois, elas produzirão melhores desempenhos nos testes, sem maior esforço do que aquele exigido pelas técnicas de estudos tradicionais. Resultados tão bons certamente o farão mudar de ideia em pouco tempo. Você sabia? Os bebês esquecem mais rápido. Por muito tempo, a amnésia infantil, a quase ausência de lembrança de todo o período anterior aos 2 anos, era interpretada como se os bebês só tivessem uma capacidade primitiva de formar lembranças. Contudo, as crianças mais novas conseguem se lembrar de coisas que aconteceram antes, o que sugere que as informações são armazenadas, mas perdem-se no percurso que leva à vida adulta. Uma possibilidade é que o cérebro é incapaz de transferir lembranças para o armazenamento de longo prazo no neocórtex.
Indícios recentes sugerem que uma causa alternativa pode ser a instabilidade da memória inicial. Como dissemos no capítulo 1, os bebês aprendem a fazer associações, como o comprova sua capacidade de aprender a chutar quando um de seus pés está ligado a um móvel por uma fita. Como eles deixam de fazer isso quando ficam maiores, os pesquisadores precisam propor algo mais complexo, como, por exemplo, pressionar um botão que faz circular um trenzinho de brinquedo. Contudo, a aprendizagem associativa não dura muito na infância. Aos 2 meses de idade, os bebês só guardam lembrança de um dia. Aos 3 meses, aumenta para 1 semana. Depois disso, a capacidade de lembrar aumenta bastante, até que aos 18 meses, as crianças conseguem se lembrar de associações simples durante 3 meses. Com o tempo, os bebês também desenvolvem outra forma de memória, a capacidade de se lembrar de ações complexas que observaram e de imitá-las posteriormente. Aos 6 meses de idade, eles conseguem reproduzir um movimento facial ou corporal um dia depois de o terem observado. Aos 18 meses, conseguem fazer um movimento mais complexo, como vestir um ursinho de brinquedo, depois de um lapso de 4 semanas. A lembrança infantil pode ser fomentada com lembretes temporais. O desempenho de um bebê de 6 meses com a miniatura de trem só dura 2 semanas depois de um único dia de treinamento, mas uma única sessão adicional com o trem duplicará o tempo de retenção. 4 lembretes ao longo de 6 meses levam um bebê a se lembrar da atividade por um ano inteiro. Os lembretes são eficazes mesmo quando a associação inicial parece perdida. Quando as lembranças começam a desaparecer, os lembretes semelhantes, mas um pouquinho diferentes, podem adulterar a lembrança original, como também acontece na vida adulta. Essas descobertas colocam a interessante possibilidade de que os lembretes apropriados de um fato ocorrido no início da infância poderiam permitir sua evocação bem mais tarde, talvez até mesmo na maturidade. Capítulo 22. Aprendendo a resolver problemas. Idades de 2 a 18 anos. Se seu filho acredita que a inteligência é uma característica fixa, essa criança fará com que ele haja de modo menos inteligente. As crianças que acham que um teste avalia sua competência inata não se esforçam tanto, nem têm um desempenho tão bom quanto aquelas para as quais o esforço é o principal determinante do sucesso ou do fracasso. Uma vez que as crianças que não acreditam na possibilidade de aumento da inteligência tendem a ver o fracasso como um sinal de baixa capacidade, elas são propensas a desistir, envergonhadas, ao se depararem com uma atividade desafiadora. Por outro lado, as crianças para as quais o trabalho duro pode aumentar suas capacidades cognitivas geralmente acolhem bem as tarefas difíceis e recuperam-se do fracasso por acharem que aprenderam algo com a experiência. Por esse motivo, enfatizar às crianças a importância da inteligência pode, paradoxalmente, diminuir suas possibilidades de sucesso. Nesta perspectiva, as intervenções para mudar a opinião das crianças sobre a inteligência podem aumentar seu desempenho acadêmico. Num estudo longitudinal, as pontuações nos testes de matemática mantiveram-se estáticas durante 2 anos no caso de crianças que foram para a 7ª série, acreditando que a inteligência é algo fixo, ao mesmo tempo que as pontuações melhoraram com o tempo para seus colegas para os quais a inteligência é influenciada pela experiência. Os pesquisadores então foram para outra escola e ofereceram aos alunos da 7ª série um curso de 8 semanas, meia hora de aula por semana, sobre o funcionamento do cérebro e técnicas de estudo. As lições de um grupo incluíam a ideia de que a inteligência pode ser modificada pela prática, que leva à formação de novas conexões cerebrais. O outro grupo teve aula sobre a memória. Mais tarde,
O primeiro grupo teve pontuações significativamente mais altas nos testes de matemática do que o segundo grupo, embora ambos tivessem mostrado um desempenho semelhante antes do início do curso. Os pais podem encorajar seus filhos a lidar construtivamente com o fracasso, elogiando-os pelo que eles fazem e não pelo seu modo de ser. O fato de que dizer a uma criança que ela é inteligente, artística ou atlética possa parecer uma boa maneira de fazê-la se sentir bem consigo mesma, isso também a ensinará a ver essas características como atributos pessoais imutáveis. Por outro lado, elogiar seu filho por seu esforço e progresso, ou por ele ter escolhido determinada maneira de resolver um problema, equivale a dizer-lhe que seu comportamento e suas escolhas são aquilo que você considera importante. Tendo em vista que ele é capaz de controlar o comportamento, mas não os atributos pessoais, essa mensagem provavelmente resultará em maior autonomia e capacitação da parte dele. Outra coisa excelente é dizer que você estará sempre ao lado dele, aconteça o que acontecer, mas há maneiras melhores de fazer isso. Por exemplo, dizer eu te amo. A dúvida relativa ao número de circunstâncias capazes de modificar a inteligência das pessoas continua polêmica, inclusive entre os acadêmicos. Esse debate é recorrente em parte porque o desenvolvimento da inteligência tem implicações políticas para os grupos menos favorecidos socioeconomicamente, em parte porque a questão é realmente complexa. Você talvez ache mais fácil acompanhar esse capítulo se primeiro voltar atrás e reler o capítulo 4, e o texto em destaque no capítulo 10º, que é a dica prática brincar ao ar livre melhora a visão. Para se lembrar de como uma característica pode ser ao mesmo tempo extremamente hereditária e fortemente influenciada pelo ambiente. Comecemos por explicitar o que entendemos por inteligência. O desempenho de uma pessoa em qualquer teste cognitivo é moderadamente preditivo de seu desempenho em qualquer outro teste cognitivo. Essas amplas correlações entre diferentes habilidades cognitivas refletem a existência de uma habilidade geral de raciocínio, em geral chamada de IG, que é medida, ainda que não perfeitamente, pelos testes de QI. A inteligência pode ser subdividida em habilidades de conhecimento, inteligência cristalizada, e de raciocínio, inteligência fluida. As pessoas com melhores habilidades de raciocínio fluido processam as informações com mais eficiência, reagem mais prontamente a estímulos e requerem menos atividade cerebral para resolver problemas. A inteligência é estreitamente ligada à memória funcional, a capacidade de reter informações em nossa mente por algum tempo, enquanto estamos fazendo alguma coisa com elas. A memória funcional pode ser tão simples quanto lembrar-se da quantidade de sal que precisamos pôr numa receita enquanto o estamos pegando no armário, ou tão complexa quanto não perder de vista as etapas de um processo de várias fases ao mesmo tempo que também avaliamos se tudo está funcionando bem. As pessoas com boa capacidade de raciocínio fluido são resistentes à distração, são menos propensas a não saber direito em que ponto estão quando retomam uma tarefa depois de desviar rapidamente sua atenção para outra coisa qualquer. Durante o desenvolvimento, a habilidade de raciocínio fluido surge inicialmente por volta dos 2 ou 3 anos de idade, evolui rapidamente até meados da infância e depois mais lentamente, até estabilizar-se na metade da adolescência. Depois disso, diminui muito devagar ao longo da vida adulta e, por último, mais rapidamente na velhice. Por outro lado, a inteligência cristalizada continua a aumentar na maioridade e permanece estável na velhice, exceto nos casos de demência. Há muitas incertezas acerca da mensuração ou talvez definição da inteligência no início da vida, antes de seu pleno desenvolvimento. Um dos maiores indicadores iniciais do QI
é a habituação na infância, isto é, a rapidez com que um bebê fica entediado com um novo estímulo e desvia o olhar. Essa mensuração não é muito confiável, uma vez que só prevê 17% da variabilidade na inteligência posterior e, em geral, produz resultados distintos quando, tempos depois, os pesquisadores submetem a mesma criança ao mesmo teste. Os testes cognitivos em bebês e crianças mais novas conseguem diferenciar o retardo mental da inteligência normal, mas não distinguem diferenças moderadas de inteligência normal. Os resultados dos testes de QI ficam progressivamente mais estáveis ao longo da infância, tornando-se razoavelmente confiáveis por volta dos 7 ou 8 anos de idade e estabilizando-se próximo aos níveis da futura pontuação adulta por volta dos 12 anos. Em outras palavras, o cérebro das crianças mais novas ainda não se desenvolveu o suficiente para permitir que pais e professores determinem quem terá uma inteligência comum e quem será verdadeiramente talentoso. A inteligência é um forte indicador de conquistas profissionais e acadêmicas posteriores, mobilidade social e inclusive saúde física. Ainda assim, os pais e professores e todas as pessoas devem ter em mente que a inteligência responde por pouco menos da metade da variação entre as pessoas na maior parte dos testes cognitivos. Os outros aspectos da variação nos testes podem ser atribuídos ao estado de espírito, à motivação, à capacidade e à inaptidão cognitivas específicas e à experiência com o teste específico e os testes em geral. O autocontrole também é importante para as realizações futuras. Como dissemos no capítulo 13, o teste do marshmallow aos 4 anos de idade prenuncia 2 vezes mais que o QI as pontuações posteriores no teste de avaliação escolástica. Por último, o sucesso na vida depende não apenas da capacidade, mas também do empenho e oportunidades. Os estudos sobre gêmeos e adoção mostram cabalmente que os genes podem influenciar muito as diferenças individuais de inteligência. Entre as populações de classe média, a hereditariedade da inteligência aumenta substancialmente com a idade, de 30% na primeira infância a 70% a 80% no fim da adolescência e na maturidade. Essa mudança ocorre em parte porque, quando as pessoas envelhecem, elas se tornam mais capazes de escolher ambientes mais adequados às suas características pessoais. Em particular, as crianças inteligentes tendem a colocar-se em circunstâncias intelectualmente estimulantes sempre que possível, o que aprimora seu desenvolvimento cognitivo. Essa interação gene-ambiente aumenta a força aparente das influências genéticas. Como observamos naquele capítulo, o 4º, o efeito dos genes parece bem mais fraco em condições de privação. Se o ambiente não for de extrema penúria, haverá pouca ou nenhuma correlação entre herança genética e inteligência. Isso provavelmente acontece porque esses ambientes oferecem à criança poucas oportunidades de desenvolvimento do seu potencial genético. Portanto, o aumento de qualidade do ambiente pode aumentar, paradoxalmente, a contribuição aparente dos fatores genéticos que incidem sobre as diferenças individuais. Da mesma maneira, uma meta-análise mostra que, em média, as crianças adotadas têm QI mais alto do que seus irmãos que permaneceram na família de origem, supostamente porque as famílias adotivas de maior status socioeconômico oferecem um ambiente mais apropriado ao desenvolvimento cognitivo. Curiosamente, embora os pesquisadores tenham identificado cerca de 300 genes associados ao retardo mental, foi difícil associar genes específicos a variações normais de inteligência. Um dos motivos, sem dúvida, é que a inteligência é influenciada por muitos genes, o que torna extremamente difícil isolá-los. A título de comparação, até hoje conhecemos 40 genes que contribuem para a altura de uma pessoa, mas eles só explicam um total de 5% das variações entre pessoas. É mais que provável que ainda falte identificar um número bem maior de genes.
assim como parece provável que a genética da inteligência seja ainda mais complexa. A estrutura do cérebro em si é hereditária e correlata à inteligência. Essa correlação torna-se mais forte com a idade, e as duas medidas são influenciadas por genes semelhantes. O tamanho geral do cérebro prediz moderadamente o grau de inteligência, embora haja exceções, em particular o fato de os homens terem cérebro maior do que os das mulheres, mas a mesma inteligência. E o mesmo se pode dizer dos volumes e da espessura cortical de várias regiões cerebrais. Num estudo longitudinal de crianças, o padrão de mudanças desenvolvimentais na espessura cortical conseguiu prever a inteligência mais fortemente do que a configuração adulta aos 20 anos de idade. A ramificação dendrítica nos neurônios também foi associada à inteligência em alguns estudos. Como você pode imaginar, a inteligência não se localiza em nenhuma parte isolada do cérebro. O raciocínio requer a transferência de informações entre as regiões cerebrais, o que confere importância à conectividade do cérebro. Entre os maiores empecilhos encontram-se certas conexões de longa distância no interior do cérebro. A inteligência é correlacionada à criação fácil e eficiente dessas conexões. Um estudo constatou que as ligações que vão desde uma região do córtex pré-frontal até o cingulado anterior e o córtex parietal eram mais fortes nas crianças e adolescentes mais inteligentes. Na maturidade, uma rede de regiões corticais frontais e parietais parece ser mais importante para a inteligência. Nos pacientes com lesão cerebral, as lesões no córtex frontal e parietal esquerdo prejudicam a memória funcional, um comportamento básico da inteligência. As lesões no córtex frontal inferior esquerdo prejudicam a compreensão verbal, e os danos na região parietal direita prejudicam a organização perceptual. Uma área chamada córtex pré-frontal rostrolateral parece ser especificamente ativada durante a realização de tarefas que requerem a integração de múltiplas representações mentais, como quando estamos tramando o próximo lance num jogo de xadrez. Vários estudos sobre imageamento cerebral sugerem que as crianças podem usar o cérebro diferentemente dos adultos durante o raciocínio abstrato. Em comparação com os adultos, as crianças de 6 a 13 anos de idade recrutam o córtex pré-frontal rostrolateral para as tarefas mais fáceis. As crianças usam essa região do cérebro para responder a perguntas de associação única, como: qual é o melhor ambiente para um peixe? A. O campo. B. A água. C. Uma árvore. D. Mingau de aveia. Enquanto os adultos só a ativam para respostas a perguntas de associação dupla, como as analogias verbais. Uma folha está para a árvore, assim como a pétala está para o quê? O papel do ambiente no desenvolvimento da inteligência também é substancial, mas mostrou-se mais difícil de definir, em parte devido à interação gene-ambiente que há pouco discutimos neste capítulo. James Flynn, um filósofo moral que se voltou para as ciências sociais e a análise estatística a fim de desenvolver suas ideias, foi o primeiro a observar um forte efeito ambiental sobre a inteligência. As pontuações médias de QI aumentaram recentemente 3 pontos por década em muitos países, e até mesmo mais em alguns países, como Holanda e Israel. Por exemplo, no QI verbal e de desenho, em 1982, a pontuação de um holandês típico de 18 anos de idade era 20 pontos mais alta do que a de alguém semelhante a ele e da mesma idade na geração de seus pais em 52. O mesmo avanço foi percebido quando esses indivíduos de 18 anos foram comparados com os próprios pais, quando eles também tinham a mesma idade. Hoje, ninguém duvida que a existência do efeito Flynn veio para ficar. Seria tentador dizer que essa geração mais nova evoluíra de modo a tornar-se mais inteligente do que seus pais.
mas a evolução demora bem mais que algumas décadas para ocorrer. Flynn mostra que os tempos modernos recompensaram de modo crescente o raciocínio complexo e abstrato, e que isso vem acontecendo há mais de um século. Essa mudança ambiental pode ser responsável pelo aumento do QI com o passar do tempo, tanto diretamente, ao aumentar a capacidade de raciocínio de seu filho, como indiretamente, ao aumentar a capacidade de raciocínio de outros membros do grupo social do seu filho, e desse modo tornar o ambiente social mais complexo. A mudança parece restrita à inteligência fluida, uma vez que as capacidades que dela exigem menos, como vocabulário e aritmética, não mostraram progressos comparáveis. Portanto, se mudanças no mundo podem tornar seus filhos mais inteligentes, não deveríamos ser capazes de controlar isso enquanto pais? Bem, sim e não. Algumas intervenções experimentais podem aumentar a inteligência, em crianças e até em adultos. Contudo, há um problema. Todas as abordagens bem-sucedidas requerem muito trabalho duro em troca de um pequeno aumento da capacidade de raciocínio. Há bons motivos para que seu filho demore meses para aprender a tocar um instrumento musical, mas um ganho de 3 pontos de QI não é o primeiro entre eles. Do mesmo modo, nos adultos, a prática exaustiva de uma atividade difícil, que requeira o uso da memória funcional, produz um ganho de 4 pontos de QI. Os pesquisadores ainda não sabem se esses ganhos se mantêm depois que você para de se exercitar, ou se eles se traduzem em forma de melhor desempenho profissional ou acadêmico, ou qualquer outro resultado desejável. Esses estudos são promissores, mas ainda não estão prontos para serem extensivamente aplicados. É provável que você já tenha visto uma grande variedade de propagandas de produtos que afirmam aumentar a capacidade cerebral do seu filho, mas somos muito céticos a respeito de seu valor. Os departamentos de marketing foram muito além dos dados na alegação dos ganhos de função cerebral oferecidos por programas que ainda não foram devidamente testados, ou, na maioria dos casos, que ainda nem foram testados. Alguns desses programas são claramente prejudiciais ao desenvolvimento das crianças. Mesmo aqueles que não as prejudicam diretamente estão substituindo outras atividades muito mais benéficas para as crianças, como a brincadeira sem regras ou o tempo passado ao ar livre. Em termos gerais, somos de opinião que, a menos que os seus filhos pratiquem essas atividades por outros motivos, o tempo deles deve ser mais bem aproveitado, descobrindo as atividades que os motivam a alcançar a excelência sem perder de vista sua satisfação pessoal. A infância oferece a possibilidade de desenvolver muitas capacidades importantes para uma vida bem equilibrada. Uma vez que seu filho tenha encontrado uma atividade compatível com seus interesses e habilidades, você provavelmente descobrirá que esforço e oportunidade andam de mãos dadas. Dica prática: rejeição social diminui o QI. Uma vez que a inteligência é tão estreitamente ligada à memória funcional, muitos acontecimentos que perturbam sua concentração podem torná-la temporariamente menos perspicaz. Em particular, as interações desagradáveis ou desastrosas com outras pessoas são capazes de exercer grande influência sobre o desempenho nos testes de função cognitiva. Num estudo, universitários de um grupo selecionado aleatoriamente foram informados de que um teste de personalidade havia mostrado que eles acabariam a vida sozinhos, enquanto um segundo grupo também recebeu uma má notícia, só que de outro tipo. Disseram-lhes que o teste havia mostrado que eles provavelmente teriam muitos acidentes em sua vida adulta. O primeiro grupo foi muito mal num teste de QI, ou na seção analítica do GRE, Graduate Record Exam, imediatamente após a previsão. Eles também tiveram mais problemas para lembrar-se de informações necessárias a um difícil teste de compreensão de leitura.
Os efeitos foram amplos, correspondendo a uma queda de 25 pontos no teste de QI. A rejeição social não influenciou o desempenho nas tarefas menos exigentes. Os dois grupos não mostraram nenhuma diferença em suas capacidades de memorizar sílabas sem sentido ou responder a questões sociais de compreensão de leitura. Com base nesses resultados, os pesquisadores sugeriram que a previsão de rejeição social futura prejudicou a capacidade de raciocínio, pois reduziu a capacidade de autocontrole dos participantes, descoberta que foi posteriormente confirmada. Os pais preocupados com o desempenho acadêmico dos filhos devem se concentrar no desenvolvimento de autocontrole e das competências sociais deles. Há fortes indícios de que essas capacidades podem ser modificadas pela experiência e que elas contribuem não só para uma vida feliz e bem-sucedida, mas também para grandes realizações intelectuais. Capítulo 23. Começar pelo começo. Música. Idade do nascimento aos 9 anos. Boa parte deste livro foi escrita com um acompanhamento atordoante da filha de 3 anos de Sam, que cantava sem parar as músicas do musical Mamma Mia, do grupo ABBA. Quando seu filho está envolvido com música, você já deve ter notado que ele fica concentrado por mais tempo e que acha tudo muito divertido. Quer se trate de cantar uma música favorita, quer de martelar um instrumento, a música tem algo que a torna capaz de manter a atenção dele por até meia hora, uma eternidade no caso de uma criança pequena, e talvez para os que estão por perto. Os pais geralmente tentam aprofundar essa relação por meio de aulas. Os objetivos não são apenas estéticos, mas também práticos. Ao estimularem seus filhos a envolver-se mais com a música, muitos pais esperam estar aprimorando a mente deles. Por esse motivo, quando Sam era criança, seus pais tentaram fazê-lo gostar de acordeão, o que felizmente não aconteceu. Depois se voltaram para o violino e, por último, para o piano, que deu certo. Produtos como Brainy Baby pretendem tornar os bebês mais inteligentes simplesmente ao apresentá-los à música em tenra idade. Essas intervenções têm resultados realmente positivos? Com base nas pesquisas, a resposta é ambígua. Ouvir músicas não torna as crianças mais inteligentes, mas certamente melhora o humor delas, o que leva a alguns benefícios secundários. Por outro lado, há alguns indícios de vantagens cognitivas diretas a partir do aprendizado de um instrumento. Nos dois casos, porém, a literatura sobre o tema precisa ser vista com cautela. O cérebro reage à música desde muito cedo na vida, e a aptidão musical continua a se desenvolver até os 9 anos de idade. Como vimos no capítulo 2, o cérebro se desenvolve da parte posterior para a dianteira, com o tronco encefálico amadurecendo primeiro, seguido por estruturas do mesencéfalo e, finalmente, do neocórtex. Essa sequência geral reflete-se na ordem do desenvolvimento das capacidades de uma criança reconhecer música. A percepção musical surge não muito depois do nascimento e torna-se evidente durante o primeiro ano de vida. Desde o começo, os bebês preferem o canto agudo ao grave, assim como uma canção especificamente dirigida a eles ou cantada em tom amoroso. Os bebês também conseguem perceber sons complexos, como as notas do piano, que combinam com frequências múltiplas. Os bebês, inclusive, têm ideias inatas sobre quais notas têm vibração concordante. Um exemplo é a consonância, que advém quando uma nota ocorre numa frequência que está num múltiplo simples de outra. Por exemplo, razões de frequência de 2 para 1, uma oitava perfeita, ou de 3 para 2, uma quinta maior. Você encontrará consonância na maioria das músicas, inclusive em canções simples como Brilha, Brilha, Estrelinha. A dissonância
é usada para fins de efeitos musicais, mas também ocorre em abundância quando seu filho toca piano com o punho. Os bebês olham mais longamente na direção da fonte de uma nota quando ela é seguida por uma nota consoante do que por uma nota dissonante, como uma quarta aumentada, um Fá sustenido comparado a um Dó numa razão de 45 para 32. Essa preferência torna-se evidente já aos 2 meses de idade. De fato, a dissonância é tão perturbadora que, quando ocorre no início do experimento, os bebês ficam ligados na fonte do som e param de olhar para as pessoas que estiverem por perto. Além da consonância, os bebês são abertos a diferentes estruturas tonais. Aos 8 meses, eles são igualmente aptos a distinguir mudanças de escala ocidentais e indonésias, que diferem a partir de um similar nível de oitava fundamental. Essa competência surge mais ou menos na época em que os bebês desenvolvem a capacidade de distinguir entre as vogais e as consoantes de sua própria língua e as de outras línguas. Contudo, os adultos e as crianças ocidentais saem-se bem melhor com as escalas ocidentais. Os bebês são igualmente abertos às estruturas rítmicas específicas de sua cultura. As habilidades musicais são outro exemplo de como as capacidades e preferências do cérebro são programadas para harmonizar-se com o ambiente local durante o desenvolvimento. Os bebês absorvem características musicais importantes, como a linguagem, bem antes de conseguirem produzi-la. Um exemplo é o ritmo e a métrica. No Kindermusik, um método de educação infantil em música e movimento, os bebês são expostos à música por meio de atividades como balançá-los sobre o joelho, acompanhando a divisão rítmica de uma batida binária, simples e repetitiva. Depois de 2 minutos de embalo ao som desse batimento duplo, o bebê fica mais interessado em ritmos desse tipo do que nos de 3 tempos, como no caso do compasso ternário da valsa. O mesmo efeito acontece ao contrário, quando balançamos o bebê em ritmo semelhante ao da valsa. Portanto, o movimento influencia a percepção auditiva dos ritmos nos bebês. E um método como o Kindermusik pode fomentar o desenvolvimento de preferências rítmicas específicas de cada cultura. Novas habilidades desenvolvem-se nos anos de pré-escola. Por volta dos 4 anos de idade, surge a capacidade de perceber intensidades diferentes, sonoridades, seguida pelas frequências, frequência real do som e, finalmente, pela duração tonal. Intensidade e frequência são processadas no sistema auditivo descendente, que amadurece antes, enquanto a duração precisa das estruturas de amadurecimento posterior, como o neocórtex. Esse processo do desenvolvimento depende da experiência. Nas crianças surdas que recebem implantes cocleares, o processo é protelado pelo período de privação, embora seu processamento no ritmo seja normal. A necessidade de aprender pode explicar por que as crianças mais novas têm dificuldade de manter a afinação ou o ritmo. Por volta da mesma época, as crianças desenvolvem um aspecto avançado do processamento musical, tom e harmonia. Já aos 3 anos de idade, as crianças sabem se as notas estão ou não afinadas, conseguem perceber notas dissonantes numa canção conhecida, e inclusive harmonizar a frequência real do som com a de outro cantor. Nessa época, elas também conseguem detectar a harmonia entre notas tocadas ao mesmo tempo, uma capacidade que surge claramente por volta dos 6 anos. As preferências pelo tom e harmonia também são apuradas pelo ensino musical. O progresso nessas áreas vem somar-se à aptidão musical em termos gerais, o que aos 9 anos de idade atinge um grau de maturidade que permanecerá igual pela vida afora. A essa altura, os pais e professores podem ter um vislumbre do talento musical que uma criança pode vir a ter. Se nessa idade ela tiver um ouvido totalmente insensível à variedade melódica, rítmica ou harmônica,
é melhor reconsiderar aquelas aulas de flauta. Como você pode imaginar, muitas estruturas cerebrais que refletem a aptidão musical têm uma função auditiva. O córtex auditivo, que se localiza no lobo temporal, abaixo do sulco parietal temporal, é um ponto importante para o processamento musical. O córtex auditivo é encontrado em grande parte nas estruturas chamadas de giro de Herschel e planum temporale, cujas dimensões se estabilizam por volta dos 7 anos de idade. Os hemisférios parecem ser especializados, com a frequência fundamental de uma nota processada no hemisfério esquerdo e sua intensidade espectral, as verdadeiras frequências contidas na nota, processadas no hemisfério direito. Nos adultos, o tamanho dessas estruturas é vigorosamente associado à competência musical. A maior variação estrutural conhecida entre as que dizem respeito à capacidade das pessoas. Os músicos experientes, sejam eles profissionais ou amadores, têm mais que o dobro de matéria cinzenta no giro de Herschel anteromedial, em comparação com os leigos em música. A matéria cinzenta adicional também é ativa. Quando um tom é tocado para os músicos, eles produzem sinais cerebrais característicos, encontrados entre 15 e 50 milissegundos depois do tom, que são consideravelmente maiores do que nos que não são músicos. Essas características distintivas sugerem que é possível prever a aptidão musical com base na anatomia cerebral. Até certo ponto, isso é verdade. O volume de matéria cinzenta no giro de Herschel anteromedial é associado à aptidão musical por um coeficiente de correlação, chamado R, de aproximadamente 0,7. Isso se traduz na afirmação de que, se um adulto tiver uma quantidade de matéria cinzenta acima da média em seu cérebro, as probabilidades são de 3 para 1 de que ele esteja acima da média em termos de aptidão musical. A experiência influencia o tamanho dessa estrutura cerebral? A indicação de que essa mudança pode ser possível encontra-se na matéria branca, que contém conexões de longa distância entre regiões cerebrais distantes. As conexões de longa distância na matéria branca são organizadas de modo diferente nos músicos profissionais e nos que não são músicos. Se a educação musical começar no início da infância ou implicar mais horas cumulativas de prática, essas diferenças serão maiores. Portanto, o tempo maior de prática na infância parece resultar em mudanças mensuráveis, juntamente com as habilidades obtidas com mais dificuldades. Embora não se descarte a possibilidade de que as crianças que começaram com um giro de Herschel maior sejam mais propensas a empenhar-se nas aulas de música. Indícios mais convincentes vieram de um estudo prospectivo que acompanhou 2 grupos de crianças por 15 meses, em que um grupo teve aulas semanais de teclado e outro participou na escola de aulas de música, nas quais os alunos deviam cantar e, ao mesmo tempo, tocar instrumentos rítmicos. Não houve diferenças de estrutura cerebral no início do estudo, quando as crianças tinham em média 6 anos de idade. No final, porém, o grupo do teclado apresentava volumes maiores no giro frontal e no corpo caloso. Os aumentos do tamanho do corpo caloso, que liga as metades do neocórtex, geralmente levam à comunicação mais rápida entre os 2 hemisférios, o que deveria facilitar a produção de movimentos ambidestros bem coordenados. Para as crianças que mais tarde se tornam musicistas, a diferença de tamanho do corpo caloso prossegue até a maioridade. Houve também algum aumento de tamanho no giro de Herschel, mas não chegou a ter uma importância estatística. Nessa região, um acompanhamento mais longo também pode revelar um aumento baseado na prática. O processamento das melodias implica o uso de regiões adicionais do cérebro, inclusive aquelas nas áreas temporais e frontais do neocórtex. Essas regiões são cruciais para a memória funcional tonal, por exemplo,
São elas que fazem uma melodia perdurar na nossa cabeça. Tocar música também ativa outras regiões do cérebro, uma vez que o músico precisa gerar sequências de atividade motora de alta precisão cronométrica. Nas experiências de tomografia computadorizada cerebral, a atividade durante a aprendizagem e a produção sequenciada usa regiões do neocórtex associadas à atividade motora, bem como aos gânglios basais e ao cerebelo. Essas estruturas cerebrais são necessárias à iniciação e orientação do movimento. No caso da música, as exigências de coordenação da experiência auditiva e do movimento fino são particularmente intensas. O modo como o cérebro chega a essa coordenação constitui uma área de pesquisa muito ativa. As mesmas regiões do cerebelo, assim como partes parietais do neocórtex, são ativadas quando as pessoas ouvem sequências musicais. O cerebelo permanece ativo nos músicos e naqueles que os ouvem tocar, o que talvez signifique que ele participa tanto da produção de regulagem precisa do tempo, como do processamento de informações exclusivamente auditivas. Outras regiões do cérebro são ativadas quando as pessoas escutam sequências complexas e combinações de notas. Essa grande arregimentação de regiões cerebrais não deve nos surpreender se pensarmos na complexidade da rememoração de uma sequência musical. Tente lembrar-se da seguinte sequência numérica: 1, 1, 3, 5, 8, 6, 6, 4, 5, 6, 5. Certamente não é impossível, mas você terá de repetir a sequência várias vezes na sua cabeça para conseguir decorá-la. E o que dizer, porém, se esses números fossem traduzidos em notas musicais, como vemos na ilustração abaixo? Até um leigo em música consegue memorizar essa melodia. Eu não sei que música é essa, por isso não cantarei. É uma música que diz On top of spaghetti all covered in cheese. Por cima do espaguete todo coberto de queijo. Acrescente ritmo e harmonia, como você provavelmente fez sem querer, caso conheça a canção, e ela se torna mais complexa ainda. Uma propriedade poderosa da música é sua capacidade de ativar mecanismos que rememoram de rememoração e produção de sequências estruturalmente complexas. A esse respeito, os estudantes de música atingem níveis de memorização, rememoração e técnica que são muitíssimo beneficiados pela capacidade que a música tem de guiar e organizar a atividade cerebral. A música abre caminhos para a realização de proezas mentais que outros campos do conhecimento nem sempre conseguem oferecer. Mito: o efeito Mozart. A crença de que a experiência passiva produz avanços no cérebro é muito difundida. Segundo um dos mitos mais persistentes sobre o cérebro, tocar música clássica para os bebês é algo que aumenta a inteligência deles. Não há nenhuma comprovação científica disso, mas os vendedores de música clássica para crianças não perdem nenhuma oportunidade de estimular a crença. O mito começou com uma matéria na revista científica Nature, em 1993, na qual se dizia que ouvir uma sonata de Mozart imediatamente antes de iniciar uma atividade complexa de raciocínio espacial melhorava o desempenho dos estudantes universitários. Os pesquisadores sintetizavam o efeito como algo equivalente a um ganho de 8 a 9 pontos na escala de QI Stanford-Binet. Os jornalistas não se mostraram muito interessados nessa descoberta quando ela foi publicada pela primeira vez. A guinada de popularidade dessa ideia foi a publicação de The Mozart Effect, por Don Campbell, um best-seller muito influente. O pior momento dessa verdadeira mania aconteceu quando o governador Zell Miller, da Geórgia, tocou a Ode à Alegria de Beethoven para os membros do Poder Legislativo e conseguiu convencê-los a gastar $105.000 com o envio de CDs de música clássica a todos os pais de recém-nascidos no estado. Quase 2 décadas depois,
A ideia de que a música clássica torna os bebês mais inteligentes foi repetida a exaustão em jornais, revistas e livros, e é conhecida pelas pessoas em dezenas de países. Com o passar do tempo e em sucessivas versões, as histórias sobre o efeito Mozart foram aos poucos substituindo os bebês e crianças por estudantes universitários. Alguns jornalistas pressupõem que o trabalho com os universitários se aplica aos bebês, mas outros simplesmente desconhecem a pesquisa original. Desde 1993, cientistas vêm tentando repetir o experimento original com universitários, mas o sucesso da iniciativa tem se mostrado oscilante. Na tentativa mais próxima que alguém já fez de testar a ideia em bebês, descobriu-se que os pré-escolares saem-se um pouco melhor nos testes cognitivos depois de ouvir canções apropriadas à sua faixa etária. Mesmo assim, como no caso dos universitários que ouvem Mozart, o efeito é passageiro e talvez possamos atribuí-lo à melhora do estado de espírito das crianças. Dica prática: benefícios da música e do teatro. Tocar música clássica para seus filhos provavelmente não irá ajudá-los no que diz respeito ao desenvolvimento do cérebro. Porém, que tal fazer com que eles toquem para você? As aulas de música certamente favorecem as aptidões infantis para a música. Esses progressos já podem começar aos 3 anos de idade e prosseguir à medida que a criança vai se tornando musicalmente mais apta. Uma pergunta mais comum, contudo, é se o ensino musical torna uma criança mais inteligente. Os periódicos de psicologia estão cheios de estudo que mostram que as aulas de música prenunciam habilidades visuais, motoras, matemáticas e de atenção. Mas há uma dificuldade em muitos desses estudos. Quase todos são correlativos. Talvez as pessoas musicalmente experientes que participaram dessas pesquisas já fossem inteligentes desde o início. Em geral, elas vêm de famílias ricas, uma vez que os pais que financiam aulas de música tendem a ser cultos e financeiramente estáveis. O psicólogo E. Glenn Schellenberg procurou eliminar essa variável. Ele colocou anúncios em que recrutava famílias com crianças de 6 anos de idade para aulas de música grátis. Elas foram então divididas em 4 grupos: aulas de teclado comum para o primeiro, para o segundo, aulas de música vocal apropriada à faixa etária, para o terceiro, atividades teatrais. O 4º grupo foi colocado numa lista de espera de 1 ano, depois do que teriam as aulas de arte prometidas. As crianças encaminhadas para as aulas e as atividades teatrais formavam 2 grupos de controle, com os quais os outros 2 grupos poderiam ser comparados. As aulas de música foram dadas no conceituado Royal Conservatory of Music de Toronto. Conservatório Royal de Música de Toronto. As crianças foram submetidas a testes de QI antes do início das aulas e voltaram a ser testadas depois de 36 semanas. Em média, a pontuação das que tiveram aulas de música foi de aproximadamente 3 pontos de QI acima dos grupos de controle, que tiveram pontuações semelhantes. As diferenças apareceram em categorias que incluíam resistência à dispersão, rapidez de processamento, compreensão verbal e computação matemática. O tamanho do efeito foi modesto, D' igual 0,35. Em outras palavras, podemos dizer que, em média, as crianças que tiveram aulas de música pontuaram melhor no teste de QI do que 62% das que eram do grupo de controle. As aulas de teatro mostraram um benefício maior e inesperado: melhor adaptação social. As crianças que tiveram essas aulas no conservatório mostraram avanços acentuados numa escala de classificação para a adaptabilidade e outras competências sociais. O tamanho do efeito foi D' de 0,57, de modo que, em média, as crianças que frequentaram aulas de teatro
tiveram pontuações mais altas do que 72% das que não desenvolveram atividades teatrais. Esse efeito é grande o suficiente para que você provavelmente percebesse mudanças no seu próprio filho. Talvez a prática deliberada de vestir a personagem de outra pessoa tenha servido para melhorar o desempenho de áreas cerebrais ligadas às interações sociais do dia a dia. Em termos gerais, a prática de qualquer atividade tende a exercer o máximo efeito sobre as capacidades cerebrais diretamente exigidas pela atividade em questão. Na verdade, aprender a tocar um instrumento oferece algumas vantagens secundárias que abrangem uma série de habilidades cognitivas, talvez porque esse aprendizado treine as redes de atenção do cérebro, ou porque o desempenho musical ative tantas regiões cerebrais. No fim das contas, os benefícios parecem ser pequenos, porém reais. Comparem-se a isso as vantagens intrínsecas da música pela música, como, por exemplo, saber se o seu filho já gosta de tocar determinado instrumento musical na infância ou vai gostar mais de música na maturidade. Essa vantagem de formação musical vai além do mero aspecto utilitário. Ela permite que seu filho tenha acesso à música num nível mais profundo e pode contribuir para que ele se apaixone pela música por toda a vida. Capítulo 24. Vai entender. Aprendendo matemática. Idades do nascimento aos 20 e poucos anos. Como diria a Barbie em célebre frase, aula de matemática é um horror. E não só para as meninas, mas para todos. O cérebro de seu filho é potencializado para fornecer soluções rápidas aos problemas do dia a dia. Isso significa que ele é menos apto para resolver uma equação algébrica do que para calcular se seria uma boa ideia dar um murro naquele garoto que acabou de insultá-lo. Sem dúvida, esse cálculo social implica alguma capacidade numérica, uma vez que para seu filho é importante se o tal garoto tem mais amigos por perto do que ele próprio. Os bebês novinhos e muitos outros animais compartilham um sistema cerebral que dá sustentação a esse tipo de senso numérico. Nas condições certas, esse senso pode combinar-se com a capacidade da nossa espécie de criar e manipular símbolos para elaborar a matemática formal, encontrada em algumas sociedades, mas não em outras. Na verdade, a matemática, um campo que parece hostil ao desenvolvimento de crianças dentes de leão, é um terreno surpreendentemente fértil. Nas últimas décadas, nosso conhecimento da capacidade dos bebês de formar conceitos associados a números expandiu-se enormemente. Os bebês demonstram surpresa por meio de um olhar demorado sempre que um objeto vai para trás de uma tela e em seguida aparecem dois. Se um bebê vir um boneco do Mickey Mouse ir para trás de uma tela e depois a tela subir e mostrar um caminhão, ele não se importa. A surpresa acontecerá, como seu olhar demorado vai demonstrar, quando o Mickey surgir acompanhado de outro Mickey. Essa capacidade de perceber um objeto extra, a duplicidade de Mickeys, é um componente necessário aos conceitos numéricos. Essa capacidade vai além dos números baixos. Quando um bebê de 6 meses vê uma série de imagens, cada qual contendo alguns objetos, pontos, rostos, qualquer coisa, ele perceberá se o número for duplicado ou cair pela metade. Seu senso geral de numerosidade também se aperfeiçoa com a idade. Embora os bebês consigam reconhecer uma razão de 1 para 2, por exemplo, ao comparar 4 e 8 objetos, ou 6 e 12, sem contar, os adultos são capazes de reconhecer uma razão mais sutil, de 7 para 8. A detecção da numerosidade, a capacidade de distinguir entre grupos de tamanhos distintos, é uma capacidade que todos os humanos têm. A subitização, outra capacidade universal, diz respeito à capacidade de distinguir apenas quantidades imediatamente, sem recorrer à contagem. O termo vem do latim subitus, súbito. A detecção de numerosidade e a subitização são evidentes em outros animais,
e implicam o uso dos mesmos mecanismos cerebrais em atuação nas pessoas. Essas capacidades, que podem ser vistas em ratos, cães e inclusive pombos, oferecem uma vantagem óbvia para a sobrevivência. Permitem que avaliemos a quantidade de alguma coisa, desde fontes de alimento até possíveis inimigos. Por exemplo, um subgrupo de um bando de leões reage diferentemente a rugidos, dependendo de quantos leões eles ouvem e de quantos membros há em seu grupo. Se eles estiverem em menor número, pedirão ajuda ao resto do bando. Da mesma forma, os chimpanzés evitam conflitos com outros grupos quando estão em menor número. Uma das razões pelas quais demorou tanto para reconhecermos o censo numérico de crianças mais novas é que os primeiros pesquisadores, como Piaget, faziam as perguntas erradas. Se lhes perguntarem qual fileira tem mais objetos, as crianças de 3 a 4 anos de idade apontarão para um número menor de bolinhas de argila se a fileira estiver espacejada, de modo a parecer maior. Contudo, se mudarmos as bolinhas para balas de chocolate que as crianças possam ganhar de imediato, elas vão se sair bem melhor. Em retrospecto, parece que essa pesquisa atestava duas coisas: o senso numérico e a capacidade de expressá-lo com clareza. O seu filho de 3 anos tem essa competência, mas é evidente que não consegue expressá-la. Além do fato de estar com a boca cheia de chocolate, a consciência dele não é acessível às perguntas de um entrevistador. Para nossa surpresa, as crianças de 2 anos de idade saem-se bem tanto com bolinhas como com balas. Esse resultado parece implicar que, nessa idade, as crianças têm um claro senso de numerosidade, mas em seguida elas perdem essa capacidade de abstração por mais ou menos 1 ano. Qual seria o motivo disso? Uma possibilidade é que, entre 3 e 4 anos, o cérebro das crianças está no meio do processo de ligar sua compreensão intuitiva da quantidade a um senso explícito, de desenvolvimento mais tardio dos números abstratos. Tudo se resolve por volta dos 5 anos de idade, quando a criança simplesmente conta as bolinhas, mas talvez queira as balas. Agarrar pedaços de doce pode parecer um tanto primitivo, como de fato é. Há indícios de que os chimpanzés também conseguem combinar quantidades numa operação mental que lembra a soma. Se mostrarmos sucessivamente a um chimpanzé 2 bandejas, cada uma com um número diferente de pedaços de chocolate, ele saberá determinar se a combinação de 2 bandejas contém mais ou menos do que se encontra numa terceira bandeja. Portanto, os rudimentos da aritmética são evolutivamente mais velhos do que a nossa espécie e constituem basicamente um aspecto do símio interior do seu bebê. Esses sensos de número implicam a utilização de regiões cerebrais semelhantes em pessoas e nos chimpanzés. A informação numérica parece ser representada nos lobos parietais pré-frontal e posterior. Uma localização-chave é o sulco intraparietal, que fica dentro do cérebro e é onde a especificidade do conteúdo numérico semântico, por exemplo, 17, se encontra representado. Quando essa região do cérebro é lesionada, as pessoas conseguem dar respostas aproximadas, mas não exatas, mais ou menos no mesmo nível de um chimpanzé. A preservação dessa capacidade de numerosidade geral levou os cientistas a sugerir que nosso cérebro representa os números de um modo que os associa à sua magnitude relativa, como uma linha numérica mental. Essa ideia parece ser confirmada pelo fato de que, quando nos pedem para dizer qual de 2 números é o maior, precisamos de mais tempo para responder quando os 2 números são próximos, por exemplo, 8 versus 7, do que quando são distantes, como 8 versus 2. Como se os números próximos fossem de fato mais próximos no espaço mental. A avaliação de números próximos gera mais atividade na junção intraparietal. Você talvez pense em números armazenados digitalmente, mais ou menos como num computador, onde as pequenas diferenças são tão fáceis de detectar quanto as grandes. O que ocorre, porém,
é que o cérebro parece usar uma representação mais ordenada, algo mais semelhante às marcas de uma régua. Nos macacos, alguns neurônios do sulco intraparietal esquerdo e direito geram sinais elétricos quando o animal encontra determinado número de objetos, ou uma quantidade mais ou menos igual. Em geral, essas regiões do cérebro fazem parte da mesma via de grande importância para identificar onde as coisas estão e até quantas coisas há e para onde elas estão indo. A capacidade do onde do córtex parietal parece abranger uma série de funções distintas. Tanto nas pessoas como nos macacos, o córtex parietal posterior torna-se ativo em conjunção com os movimentos oculares. No que diz respeito à matemática, os neurocientistas observaram uma curiosa capacidade adicional dessa região quando puseram pessoas a resolver exercícios matemáticos simples enquanto estavam fazendo uma ressonância magnética funcional do cérebro. As mesmas regiões tornavam-se ativas quando as pessoas resolvem problemas de soma e subtração, mesmo quando os olhos não estão em movimento. Partes que ficam próximas ao cérebro, muito conectadas a essa região, têm grande envolvimento com as funções visuais, como os movimentos abruptos dos olhos, chamados sacadas, bem como com a atenção e a descoberta da direção que está sendo seguida por um padrão visual. Portanto, o modo como olhamos para as coisas no espaço talvez esteja estreitamente ligado à nossa linha numérica mental. O padrão de atividade no córtex parietal posterior pode inclusive ser usado para prever com exatidão razoável se uma pessoa está somando ou subtraindo. Esta sobreposição aparentemente estranha no cérebro de comandos de movimentos oculares e aritmética básica sugere que alguns aspectos da capacidade de nosso cérebro processar abstrações são criados a partir de nossas capacidades de lidar com o mundo físico. Além da aritmética, muitas capacidades cognitivas parecem estar incorporadas de modo semelhante. Desse modo, conseguimos pensar abstratamente com o cérebro que se desenvolve para lidar com ações mais concretas, como olhar para uma presa ou encontrar um caminho na floresta. A conversão dessas capacidades aproximativas nas representações precisas da matemática formal requer a representação simbólica. Essa capacidade vem com a linguagem, que é um meio complexo de representar a informação de maneira eficiente. Papagaios, golfinhos, símio do gênero macaca e chimpanzés conseguem usar símbolos para representar números. Por exemplo, 2 desses símios, Abel e Baker, foram capazes de escolher o maior de 2 dígitos para ganhar um maior número de balas. Em sua maioria, os animais não conseguem combinar os símbolos para somar ou subtrair. Uma exceção é um chimpanzé fêmea de nome Sheba, que, depois de vários anos de treinamento, conseguiu fazer alguma soma simples. Embora as pessoas tenham capacidade mental para aritmética e matemática, elas nem sempre a usam. Os pesquisadores Stanislas Dehaene e Pierre Pica investigaram os Mundurucus, um grupo indígena amazonense que tem grandes dificuldades com conceitos aritméticos e poucas palavras para designar os números. Algumas das palavras que eles têm são precisas. Pugma 1, Shep 2, mas a maioria é aproximada. Ebapug, entre 3 e 5, Ebadip, entre 3 e 7. Os mundurucus fazem somas aproximadas de grandes grupos de objetos muito bem, com desempenho tão exato como o dos adultos ocidentais dotados de competência numérica. Contudo, o cálculo exato de pequenas quantidades está além do seu alcance. Por exemplo, se 6 grãos de feijão forem colocados num prato e 4 forem tirados, e em seguida lhes perguntarmos quantos restaram, eles quase sempre dirão 0 ou 1 em vez de 2.
A capacidade de raciocínio aritmético formal é prenunciada pela aptidão precoce de uma criança para lidar com números aproximados. Isso sugere que cada criança difere em sua capacidade geral de lidar com a quantidade, mesmo antes de começar a contar. Essa capacidade pode ser adquirida? Talvez as crianças pudessem ser ensinadas a resolver problemas com números aproximados para aperfeiçoar sua aquisição posterior de habilidades aritméticas. Embora essa ideia não tenha sido testada, ela apresenta uma possibilidade intrigante. A partir dos sentidos numéricos básicos, subitização, numerosidade e representação simbólica, podemos criar um grupo de conceitos mais complexos, como os números negativos, fracionários e reais. Com base nessa e em outras capacidades cerebrais, torna-se possível imaginar o universo da matemática, multiplicação, trigonometria, funções, cálculos, etc. O estudo de como o cérebro produz a matemática abstrata ainda mal começou, mas os pesquisadores já deram os primeiros passos. Nos níveis superiores da matemática, novos conceitos e muitas regiões cerebrais entram em ação. A álgebra requer que as crianças combinem suas aptidões numéricas com a manipulação simbólica e abstrata. Os iniciantes podem chegar à álgebra por diferentes caminhos. Por exemplo, geralmente é mais fácil resolver um problema com palavras do que uma equação. Essas abordagens distintas pedem a colaboração de diferentes regiões do cérebro. Para monitorar as regiões do cérebro que são ativadas por diferentes abordagens durante a solução de um problema, os pesquisadores fizeram ressonância magnética funcional do cérebro de pessoas que estavam resolvendo problemas com enunciado. Se Cat ganha $10 por dia e recebe $12 de gorjeta no fim de um turno de 4 horas, quanto dinheiro ela ganhou no total? E problemas semelhantes com equações. Se 10H mais 12 é igual a E e H é igual a 4, o que é E? Os escaneamentos mostram que, na solução de problemas com enunciado, o cérebro ativa preferencialmente o córtex pré-frontal esquerdo, uma área associada à memória funcional e ao processamento quantitativo. As equações ativam regiões associadas à linha numérica mental, como partes do córtex parietal, inclusive o precúneo, uma porção do lobo parietal que fica defronte à linha mediana, bem como partes dos gânglios basais que são essenciais na vida não algébrica, para a ação e o movimento. Essa diferença sugere que os iniciantes em álgebra talvez queiram tentar várias abordagens distintas do mesmo problema. Para os problemas mais difíceis, além das áreas corticais que mencionamos, muitas outras regiões do hemisfério esquerdo também são ativadas. A alta matemática, como trigonometria e cálculo, não foi totalmente investigada, mas os pesquisadores acreditam que essas capacidades também são criadas a partir de sistemas cerebrais voltados para a manipulação simbólica e espacial. De algum modo, isso corrobora o aforismo euclidiano sobre geometria. Não há nenhuma estrada real para a aprendizagem. A matemática é um sistema incrivelmente complexo, uma das grandes conquistas da humanidade, e é extraordinário pensar que os circuitos cerebrais para contar histórias e movimentar os olhos tenham sido usados para criá-la, entendê-la e usá-la. Uma proeza que consiste em combinar o cérebro com determinado ambiente, algo que nossos ancestrais nunca imaginaram. Dica prática: estereótipo e desempenho em testes. O desempenho das pessoas muda muito se as fizermos lembrar de um estereótipo pouco antes de um exame, até mesmo para assinalar masculino ou feminino no formulário. Qualquer estereótipo negativo importante pode prejudicar o desempenho, sobretudo quando as pessoas acreditam que o teste se destina a revelar diferenças entre grupos. Os estereótipos podem ser ativados mesmo quando as pessoas submetidas a testes
não fazem associações evocativas. Por exemplo, quando rostos de afrodescendentes são rapidamente mostrados numa tela de computador. Mais curioso ainda é o fato de que esses efeitos podem ocorrer em pessoas que não são membros do grupo estereotipado. Os jovens ainda mais lentamente depois de ouvirem estereótipos sobre os idosos. Isso parece acontecer porque pensar sobre o estereótipo ativa recursos da memória funcional, que, de outro modo, seriam usados para o teste. Um pequeno esforço para minimizar esse problema. Sem dúvida, os professores não devem esperar que certos alunos apresentem um desempenho sofrível. Os testes padronizados devem coletar informações demográficas no final da folha de respostas. O efeito também funciona ao contrário. As meninas saem-se melhor num teste de matemática depois de ouvirem uma palestra sobre mulheres famosas por seu saber matemático. Como a maioria das pessoas pertence a mais de um grupo, talvez a abordagem mais prática seja introduzir um estereótipo mais positivo no teste. Por exemplo, os testes de rotação mental mostram diferenças sexuais consistentes, pois neles os homens têm um desempenho mais rápido e certeiro do que as mulheres. Quando lembradas do seu sexo antes desse tipo de teste, as mulheres só davam 64% de respostas certas em comparação com os homens. Ao contrário, quando lembradas de que estudavam numa faculdade particular, essa porcentagem subia para 86%. Os homens saíam-se melhor quando eram lembrados do seu sexo, enquanto as mulheres tinham um melhor desempenho quando lembradas de que estudavam em escolas de elite. Portanto, o tamanho da discrepância entre as pontuações de homens e mulheres era só 1/3 maior quando elas eram lembradas de um estereótipo positivo que refletia sua condição, ao contrário do que acontecia quando o estereótipo era negativo. A discrepância remanescente provavelmente resultasse de uma diferença de sexo real. Uma única injeção de testosterona aumenta temporariamente o desempenho feminino nesse teste. A criação de estereótipos é uma forte tendência do cérebro e não tende a desaparecer logo. Como alternativa, sugerimos que você se beneficie desses atalhos cerebrais, lembrando seus filhos de um estereótipo que aumentará o desempenho deles. Capítulo 25. Muitos caminhos levam à leitura. Idades de 4 a 12 anos. O cérebro humano assumiu sua forma atual antes que a primeira palavra tenha sido escrita. Nos 5.000 anos que antecederam a criação do alfabeto, nosso cérebro não mudou tanto assim. Portanto, a leitura, como a matemática avançada, deve usar circuitos cerebrais que originalmente evoluíram para servir a outras funções. Os estudos de escaneamento do cérebro começaram a revelar como amadureceram os sistemas para a leitura. Nas crianças que aprendem línguas baseadas num alfabeto, como o inglês, os padrões de ativação cerebral mudam numa sequência que reflete determinadas etapas do desenvolvimento. Essas etapas seguem uma trajetória diferente nas crianças disléxicas, mas também nas que aprendem a ler chinês. Nas crianças que aprendem línguas baseadas num alfabeto, como o inglês, os padrões de ativação cerebral mudam numa sequência que reflete determinadas etapas do desenvolvimento. Essas etapas seguem uma trajetória diferente nas crianças disléxicas, mas também nas que aprendem a ler chinês. Sem dúvida, o caminho para a alfabetização tem múltiplas direções, algumas das quais podem ser mais tranquilas para uma criança do que para outra. A escolha certa de uma língua pode aumentar as probabilidades de um bom resultado. Na sua essência, ler
consiste em aprender a relação entre palavras e signos ou sinais sobre uma folha de papel. Nas línguas ocidentais, os signos são letras. No chinês, são caracteres. A maioria das crianças começa a ler e escrever por volta dos 5 ou 6 anos de idade. Com os anos de prática, esse processo torna-se automático e fácil. Como os neurocientistas descobriram ao usar a tecnologia de escaneamento cerebral em adultos, durante a leitura, o cérebro mostra atividade em muitas regiões. Estas incluem o lobo frontal, o cerebelo e a área onde o lobo temporal do neocórtex encontra os lobos parietal e occipital. Uma região particularmente importante é uma parte do giro fusiforme, dentro do córtex temporal inferior esquerdo. Essa região parece ter importância especial para o reconhecimento de uma língua escrita, motivo pelo qual é às vezes chamada de área visual da forma da palavra. Essa região é ativada quando mostramos a alguém uma palavra, por exemplo, gato, ou um grupo de letras que parecem formar palavras, mas não formam, por exemplo, zato. Essa discriminação não é simplesmente uma questão de reconhecer se o padrão é pronunciável. Os caracteres chineses são compostos de padrões de traços que não têm uma pronúncia intrínseca. Você não pode pronunciar uma palavra chinesa a partir de regras pré-existentes. É preciso saber qual é a pronúncia dela. Além disso, caracteres sem sentido, que parecem ser palavras reais, também ativam a área visual da forma da palavra nos leitores chineses. O reconhecimento da forma da palavra é aprendido através da experiência. Essa capacidade parece exemplificar uma aptidão mais geral do córtex temporal inferior para a identificação visual de objetos. Alguns neurônios ativam-se quando um macaco ou uma pessoa vê objetos específicos, como uma flor, uma mão ou o rosto de outro macaco ou outra pessoa. O processamento neural de rostos concentra-se no hemisfério direito. Os neurônios do rosto, no córtex temporal inferior, são muito específicos, reagindo somente a rostos e não a características individuais, imagens reajustadas de rostos ou mesmo rostos de cabeça para baixo. O reconhecimento é mais provável se um objeto for familiar ou importante para aquele que o vê. Por exemplo, uma parte da região especializada no reconhecimento de rostos também reage a modelos específicos de carros, no cérebro de um grande conhecedor de carros. Objetos corriqueiros parecem ser os mesmos quando vistos a partir da esquerda ou da direita. Isso talvez explique por que a confusão do tipo imagem espelhada é comum em animais e pessoas. O cérebro do seu filho, e o seu também, são otimizados para resolver problemas visuais comuns. Mas esses problemas não incluíam a leitura ao longo de praticamente toda a nossa evolução. Talvez não seja muito vantajoso diferenciar, durante a maior parte do tempo, o aspecto esquerdo do direito dos objetos. Portanto, o córtex temporal inferior direito pode não ser programado para detectar a assimetria. Essa característica sugere por que poderia ser útil para o córtex temporal inferior desse lado do cérebro desligar-se do circuito de leitura. As tentativas do córtex temporal inferior direito do seu filho, no sentido de participar da atividade de leitura, podem apresentar um problema, uma vez que palavras e letras são abundantes em assimetria. Na leitura, a capacidade de distinguir imagens espelhadas é quase sempre importante, por exemplo, para diferenciar B de D ou AM de MA. Em resultado, o cérebro deve eliminar qualquer tendência a perceber os lados direito e esquerdo como os mesmos, o que talvez explique por que muitos cérebros não sejam naturalmente inclinados à leitura. A confusão do tipo imagem espelhada poderia interferir no reconhecimento de letras e palavras, e, em alguns casos, ver-se enredada em dificuldades no processo inicial de leitura.
Tendo em vista que os objetos naturais, como rostos, parecem iguais dos dois lados, a estratégia de reconhecimento mais eficaz quase sempre consiste em tratar o lado esquerdo e direito como se fossem os mesmos. A superação da tendência natural a tratar as imagens espelhadas como equivalentes é uma etapa crucial para os leitores iniciantes. Nos pré-escolares de 4 a 5 anos de idade, a capacidade de fazer distinções esquerdo-direito é análoga à facilidade para ler, e é comum que, nessa idade, as crianças troquem letras. A relação entre capacidade de detecção esquerdo-direito e leitura precoce desaparece na primeira série do ensino fundamental, sugerindo que a maioria das crianças supera esse obstáculo no 6º ano de vida. A partir daí, os leitores contam cada vez mais com regiões dos lobos frontal e temporal esquerdos. Inversamente, os disléxicos geralmente apresentam confusão entre os hemisférios esquerdo e direito, além de dificuldade para distinguir imagens espelhadas entre si. Isso talvez explique por que as crianças disléxicas frequentemente mantêm a capacidade de escrita em espelho, que a maioria das crianças perde. Embora os macacos não consigam ler, eles compartilham com seu filho uma afinidade natural pela simetria visual. Estudos com macacos sugerem que a supressão dessa afinidade tende a surgir com a dissociação do córtex temporal inferior direito. Como a maior parte dos animais, os macacos têm problemas para distinguir os estímulos assimétricos entre esquerda e direita. Depois de uma lesão no córtex temporal inferior, eles não ficam mais inaptos a fazer essa distinção. Em alguns casos, ficam até mais aptos. É como se uma parte do trabalho envolvido nessa tarefa consistisse em superar as tendências naturais do córtex temporal inferior a reconhecer formas. É como se uma parte do trabalho envolvido nessa tarefa consistisse em superar as tendências naturais do córtex temporal inferior a reconhecer formas. O córtex temporal inferior direito pode ser o culpado pelas dificuldades iniciais da leitura. Um grupo de pesquisadores mostrou palavras a leitores de língua inglesa de 6 ou mais anos de idade. No caso dos iniciantes, tanto o córtex temporal inferior esquerdo como o direito permaneceram ativos durante a leitura. Esse equilíbrio desaparece aos poucos até que, por volta dos 16 anos, a ativação do córtex temporal inferior se transfere substancialmente para o lado esquerdo. Nas idades intermediárias, crianças de 6 a 10 anos de idade mostraram uma grande variedade de ativação no lado direito. A ativação no lado direito e as pontuações nos testes de leitura mostraram-se negativamente correlacionadas. Em outras palavras, os melhores leitores foram as crianças com menos ativação temporal inferior direita. Outra etapa provável do aprendizado bem-sucedido da leitura é a capacidade de identificar e manipular os sons falados. Por exemplo, conseguir avaliar que rato e gato terminam com o mesmo som. Essa capacidade é conhecida como consciência fonológica, e o ato verbal de nomear os sons das letras prediz a proficiência em leitura, e os déficits dessa capacidade podem ser uma causa fundamental de dislexia. Uma região cerebral ativada em leitores precoces, o sulco temporal superior posterior esquerdo, é mais ativo nas crianças com maior habilidade de identificar e classificar os sons falados. Em termos mais gerais, tanto nos leitores precoces quanto nos maduros, vê-se atividade em áreas do córtex temporal e parietal. Como essas regiões são bem posicionadas para receber informações auditivas e visuais, elas talvez sejam importantes para integrar essas modalidades entre si, tendo em vista o reconhecimento de palavras. O envolvimento de regiões cerebrais que processam o som faz sentido no caso das línguas alfabéticas, como o inglês, que precisa que os sons sejam ligados a letras. Mas nem todas as línguas funcionam dessa maneira. Um exemplo que recentemente vem atraindo o interesse dos pesquisadores da linguagem
e dos neurocientistas é o chinês. Uma criança chinesa que está começando a ler tende a enfrentar uma tarefa extremamente difícil. A linguagem escrita é composta de milhares de diferentes caracteres complexos. Cada caractere representa uma parte da palavra, ou toda ela, e é um conjunto denso e meio atarracado de um ou mais componentes chamados radicais. As crianças precisam aprender cerca de 620 radicais, cada qual contendo de 1 a várias dezenas de traços. Por último, o aspecto visual de um caractere geralmente não revela o modo como deve ser pronunciado. Então, como uma criança consegue orientar-se em meio a tamanha dificuldade? A abordagem tradicional tem sido a aprendizagem pela escrita. Ao lado de um sistema alfabético e fonético chamado Pinyin, um dos principais componentes do ensino inicial do chinês é a escrita de caracteres, traço a traço. Isso é muito diferente das aulas de leitura nas línguas alfabéticas, que se concentram na aprendizagem de cada letra e nos sons que elas representam. Do mesmo modo, entre as crianças que falam línguas diferentes, há diferenças nas vias neurais que participam nos primórdios da leitura. O escaneamento funcional do cérebro mostra que, ao contrário das crianças que aprendem inglês, as crianças chinesas só mostram pequenos aumentos de atividade no córtex parietal quando estão lendo. Por outro lado, ocorre uma ampla ativação numa região centrada no córtex frontal médio esquerdo. As áreas ativadas sobrepõem-se a boa parte do córtex pré-frontal dorsal e lateral, que são usados na memória funcional. Os leitores também mostram atividades no córtex pré-motor, que tende a ser ativado durante a execução de movimentos finos, como os que ocorrem na escrita de um caractere chinês. Essas descobertas sugerem que a memorização e a repetição de caracteres escritos podem ser cruciais para o aprendizado da leitura em chinês. Portanto, a distância entre linguagem verbal e leitura pode ser transposta não apenas fonologicamente, mas também com a ajuda dos circuitos neurais associados ao movimento. Os mecanismos fonológicos e de movimento são independentes entre si, ou pelo menos há entre eles uma independência parcial. Em comparação com o que acontece no inglês, a consciência fonológica não é um bom prenúncio da facilidade de leitura para os alunos chineses. Além disso, a incidência de dislexia parece ser menor na China do que nos países ocidentais, algo em torno de 2%, comparada ao índice de 5 a 15% no caso das crianças que falam inglês. Por outro lado, as dificuldades de leitura são mais comuns com o pinyin, ou pinyin, não sei. Como acontece com a matemática, a melhor estratégia para aprender a ler difere de pessoa para pessoa. Há crianças disléxicas na China e no Japão, onde a língua escrita é semelhante ao chinês, que, ao que consta, aprenderam a ler inglês em nível médio ou alto por meio de uma abordagem de grafofônica, mas sem copiar palavras. Para algumas crianças chinesas, o caminho de base motora pode ser difícil. Para os disléxicos de língua inglesa, o caminho fonológico pode ser difícil. Isso nos leva a outra conclusão proveitosa. Se você tem um filho disléxico tentando aprender inglês, ele talvez se beneficie da cópia sistemática e repetida de palavras inteiras à mão, como se fossem símbolos independentes. Copiar poderia ativar o circuito motor, levando-o a ajudar no mapeamento da linguagem a partir da perspectiva do aspecto visual das palavras. Isso difere significativamente da abordagem grafofônica, geralmente usada no início do ensino da leitura. Também difere do método de linguagem integral, numa escola de leitura rival que se concentra no tema e no contexto. No caso das crianças chinesas, a abordagem centrada no córtex frontal, aparentemente laboriosa, sugere a possibilidade de um terceiro caminho para a superação das dificuldades:
o estudo por meio da escrita detalhada. Seja como for que as crianças aprendem a ler, o padrão geral é o mesmo. A partir de um grupo muito focado de regiões cerebrais, elas acabam usando uma rede muito mais ampla. A capacidade cerebral de organizar essas áreas distantes a serviço de uma inovação cultural, como a leitura, é um atestado da flexibilidade de nosso cérebro quando se vê diante de uma nova oportunidade. Dica prática: ler em casa. Muitos vídeos afirmam que ensinam os bebês a ler desde muito cedo. Os criadores desses produtos dizem que a melhor época para ensinar uma criança a ler e escrever é o período que vai do nascimento aos 4 anos de idade, mais ou menos. Nessa fase, porém, as crianças carecem da capacidade de distinguir B de D, o que as torna muito menos capazes de ler palavras inteiras. Nenhum estudo mostra que os bebês façam algo além de formar associações quando assistem a esses vídeos. Parafraseando um desses produtos, não, seu bebê não é capaz de ler. O cronograma do desenvolvimento perceptivo nos leva a outra questão. Qual é a vantagem dos livros para as crianças? Para as crianças novas que não leem, as vantagens parecem estar associadas a um estilo interativo de ler. Em vez de adotar uma abordagem metódica da leitura, ou mesmo de fazer perguntas às quais a criança pode responder apontando um dedo, você pode acelerar o desenvolvimento da linguagem por meio do envolvimento social, fazendo perguntas abertas, perguntas sobre as ações ou características de algum personagem e reagindo às tentativas do seu filho de responder às perguntas. O acesso a livros é algo profundamente associado ao bom desempenho educacional. Entre as famílias de renda e educação parental semelhantes, o número de livros em casa é um bom sinal da capacidade de leitura dos filhos. Em termos gerais, em muitos países, as crianças que têm muitos livros ficam na escola 3 anos mais do que as que não os têm. Em termos das conquistas pessoais das crianças, o fato de ter livros em casa equivale a ter pais com formação universitária. Você sabia? As causas da dislexia. A dislexia é definida como uma, abre aspas, dificuldade persistente de ler quando outras funções intelectuais e oportunidades educacionais não são suficientes. Fecha aspas. Sua frequência sugere que não se trata de um transtorno, mas simplesmente de um extremo de uma sequência de variação normal. De fato, nos períodos históricos sem escrita, e mesmo hoje nas sociedades que não sabem ler nem escrever, as tendências disléxicas talvez nem cheguem a ser percebidas. Como outros transtornos neurodesenvolvimentais, a dislexia manifesta-se por meio de mecanismos genéticos. Se um gêmeo idêntico for disléxico, o outro tem quase 70% de probabilidade de apresentar o mesmo problema. Nos gêmeos não idênticos e nos irmãos de disléxicos, que só compartilham metade de seus genes, a probabilidade continua alta, 40%. Esse padrão de hereditariedade seria esperado se a dislexia em qualquer criança for iniciada por apenas 1 ou 2 genes variantes. Na maior parte dos casos, os genes que nos tornam suscetíveis à dislexia afetam ou a migração dos neurônios para sua destinação final ou o desenvolvimento de axônios. Um desses genes é o ROBO1, que ajuda a determinar se os axônios vão cruzar a linha média entre a esquerda e direita. Em algum momento futuro, os pesquisadores conseguirão entender como esses genes influenciam as variações que induzem a dislexia nos circuitos neuronais, quer no interior de um núcleo, quer em conexões entre as regiões cerebrais.
Em geral, as crianças disléxicas têm dificuldade com a percepção de tarefas fonológicas, como a identificação de sílabas faladas ou a ordem em que elas ocorrem. Essa deficiência pode criar dificuldades para fazer associações rápidas e automáticas entre sons e letras, um componente necessário da leitura sem problemas. Essa tarefa é difícil no caso do inglês, uma língua cheia de irregularidades. Na verdade, a incidência de dislexia é menor em línguas como italiano ou alemão, nas quais as regras de pronúncia das letras são consistentes, embora ainda surjam problemas na modalidade de leitura lenta. Para algumas capacidades além da leitura, a confusão da escrita em espelho pode ser uma vantagem. A metade direita do neocórtex está envolvida nas avaliações perceptuais, sugerindo que capacidades perceptuais fortes no córtex temporal inferior direito podem ser um trunfo para outras capacidades. A dislexia é comum entre os artistas. Uma pesquisa realizada na Universidade de Gotemburgo, na Suécia, mostrou uma alta incidência de disléxicos entre os estudantes de arte, em comparação com os de outras especialidades. A despeito do fato de as capacidades excepcionais desses estudantes terem ou não causado sua dislexia, elas identificaram uma atividade de elite que não precisa de linguagem escrita.